Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme que é baseado em fatos reais. Hoje nós vamos falar sobre um filme chamado Bingo, O Rei das Manhãs, que é uma história baseada em fatos reais do ator que interpretou uma das versões do Palhaço Bozo. Se vocês não sabem, o Bozo ele é originalmente dos Estados Unidos, mas ele fez tanto sucesso lá que eles acabaram fazendo franquias de vários Bozos diferentes ao redor do mundo e uma delas foi no Brasil. A gente vai saber a história do Arlindo, que foi um dos Bozos. Foi o Bozo mais controverso, segundo ele mesmo. E o filme vai usar o nome Bingo porque o detentor de direitos não ia deixar o nome dele ser sujado dessa maneira, né? Porque tanto tempo criando uma imagem de palhaço do bem, daí chega e descobre o que acontece nos bastidores. E conforme eu for contando pra vocês sobre esse filme, vocês vão pensar, cara, eles exageraram, né? Eles pesaram a mão. Só que muito pelo contrário, eles foram de boa perto das coisas que o Arlindo fez. De boa! Nossa senhora, tem coisa muito pior. Nesse filme, o Arlindo se chama Augusto e ele é o Palhaço Bingo e não o Palhaço Bozo. E ele é um ator que fez de tudo pra ter sucesso na vida. Ele é filho de uma atriz muito renomada e ele meio que foi criado nessa ideia de que a atuação era meio que o único caminho. Como ele não tinha tantas indicações, ele começou na porno chanchada. Então o filme começa com ele brincando com o filho, fazendo sombra assim com a mão e conversando. E parece um momento super paterno. Ele fala, filhão, papai vai ali rapidinho e você fica aqui, não sai daqui. A criança, que deve ter uns 7, 8 anos, não faz isso, né? Obviamente sai. E o pai dele tá filmando o quê? Porno chanchada. Então você vê ele tirando o roupão, ficando de bundinha pra fora, subindo em cima da mulher. Inclusive a história é ótima, que o nome da história é O Abajur do Amor, que é um abajur gigante, que é a figura de um homem. Toda vez que o abajur está na presença de uma casada, ele vira homem e eles coisam. Ele fez uns 10 filmes de porno chanchada antes de começar a carreira dele como Bozo. O problema é que porno chanchada não dava status, né? As pessoas não ficavam nacionalmente famosas. O que dava esse tipo de sucesso era a televisão. Daí você pensa, nossa, mas que ele realmente levou o filho num set de gravação da porno chanchada? Sim, ele realmente levou o filho no set de gravação. Como que eu sei isso? Tem uma amada, que eu vou colocar o podcast dela, as duas partes do podcast dela nos comentários, que ela entrevistou o Arlindo, acho que o nome do podcast é Você Não É Todo Mundo, e ela simplesmente fez todas as perguntas certas. Mulher, você é ouro. Esse vídeo existe em parte por causa de você e da sua entrevista, porque ela pegou a lista de coisas dos filmes e começou a perguntar. E aí, você levou teu filho mesmo pro set de gravação? E daí ele dá umas voltas assim, e fala, sabe como é, né? Naquele tempo eu não podia deixar meu filho sozinho em casa. Como é que eu ia deixar meu filho sozinho em casa? Nos anos 80 não tinha aquela coisa de isolamento acústico, então a gente tinha que gravar de noite, o que eu ia fazer? E ele ficava dando voltas pra não falar, e ela direto fala, mas você levou teu filho? E dele, sim, levei meu filho, sim. Ela, tá bom, tá ótimo. Ela fez uma puta de uma pesquisa e ela foi perguntando coisa por coisa, então tudo que eu sei agora é por causa desse podcast dela com a Arlindo. Vai estar na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre esse homem doido, fica aí a indicação pra vocês. O Augusto, ele é divorciado de uma atriz que está muito famosa na Rede Globo, que eles vão chamar de Rede Mundial. Todo filme vai ter isso, sabe? Vai ser mais ou menos referente a uma coisa específica que você e eu sabemos o que é, mas eles não podem citar, porque senão dá processo. É Angélica, eu acho que é o nome dela. A Angélica tá na novela das 9, fazendo muito sucesso, e ele vê ela fazendo sucesso na TV enquanto tá num bar fumando depois da premiere da pornô chanchada dele. Ele se sente meio boss. A Angélica, que quer o melhor pro filho dela, arranja uma pontinha pra ele na novela das 8. Ele conversa com os dois diretores gerais da Mundial, e eles explicam que eles só estão dando esse papel pra ele porque a ex-mulher dele pediu e ela tá sendo ótima. Mas é pra ele não errar, não faça merda. Eles dão uma cena que ele só tem uma fala, ele só tem que falar, senhor, o seu carro está aguardando. E ele fica furioso, ele fala, como assim eu só tenho uma fala? Pra que ter roteirista se é pra mandar fazer uma fala? E o que ele faz? Ao invés de fazer a fala dele e querer, com o tempo, ganhando espaço, não, ele inventa umas 6 frases e começa a criar uma conversa com o ator, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, pouco se fodendo pra história, se vai funcionar no contexto ou não, ele só quer aparecer. Isso deixa, obviamente, todo mundo bravo, e eles explicam que a partir de agora ele pode participar da novela, mas ele vai ser basicamente um vaso de flor humano. Ele fala, mas eu
não nasci pra ser vaso de flor humano. Eu sou muito mais que isso. Tem uma coisa que vai ser permanente nesse filme, é o fato desse homem não obedecer ninguém. Ele não escuta ninguém, ele não ajuda ninguém. O que me deixou preocupada, porque ele é extremamente irritante nessa parte. E eu sou a pessoa que não obedece liderança. Me fez repensar, sabe? Eu falei, gente, realmente, na prática, quão insuportável era com os meus pobres líderes no geral. Eu respeitava a história, respeitava o contexto, coisa que ele não faz, ele só quer aparecer. E ele faz um circo, ele fala, vocês não me merecem. Podem ter certeza que vocês ainda vão lamber o meu sapato. E daí ele tira a roupa, que é do figurino, e sai só de cueca vermelha pra fora da rede mundial. Podcast, o Arlindo explica que essa parte não é verdade. Quem fez isso foi o ator, o Vladimir Brista, que ele falou, eu sempre sonhei em fazer isso, em tirar a roupa e sair de cueca. Vou aproveitar e fazer isso. Então, esse pedaço não é verdadeiro. Esse pedaço bem curto não é verdadeiro. Passa um tempo X específico e ele vai no SBT, que é outra rede, são outras 3 letras, pra fazer um teste também pra um papel de uma novela. Só que quando ele tá lá, ele vê uma grande fila de palhaços. E ele pergunta pra alguém assim, tipo, do que é essa fila? Eles explicam que o SBT comprou os direitos do Palhaço Bozo e vai ter um programa de 4 horas diárias com esse palhaço. E ele, 4 horas de atenção só pra mim, ele fala, eu posso fazer o teste também? E ele desiste da novela e vai fazer o teste do Bozo. Quem está decidindo quem vai ser o próximo Palhaço Bozo é o dono dos direitos autorais. E ele é um gringo que não fala português. Então, pela entonação e pelo público, ele entende se o palhaço é bom ou não. Todo mundo que vai é palhaço profissional. O Augusto é só ator. Ele chega e ele vê que outros 100 palhaços foram entrevistados antes dele e ele tenta fazer um negócio diferente. Ele mantém a tonalidade de palhaço, Bozo, yeah! Só que enquanto isso ele ofende até a 3ª geração do gringo. E todo mundo lá no SBT que tá enfurecido com esse gringo que não decide, todo mundo começa a rir. Esse gringo vai levar uma enrabada ou não vai? Daí todo mundo vai, todo mundo começa a rir loucamente assim, e ele entende que pelas pessoas rindo, eles estão rindo do que o Augusto tá falando. Só que não, eles estão rindo porque ele tá zoando o gringo. E segundo o podcast, o que ele falou foi muito pior que aquilo. Ele falou que ele ia ser enrabado pelo Silvio Santos de uma maneira mais gráfica. Mas isso faz com que ele seja contratado. Agora ele é o novo Bozo. A primeira pessoa que ele vai contar é pra mãe dele. Ele e a mãe, eles têm uma relação muito próxima. Bastante próxima mesmo. Preocupantemente próxima? Um pouco preocupantemente próxima, mas a gente já vai entrar nesse mérito. E ele chega falando pra mãe, que é uma atriz renomada, que agora não tá trabalhando, mas fez muito sucesso em palco, em teatro. Ele chega falando, mãe, porque em peças de Shakespeare, o palhaço é aquele que fala a verdade. E ela só olha pra ele e fala, você não vai mais mostrar a bundinha? E dele, não. Dela, graças a Deus. E os dois começam a se abraçar. Os atores são todos muito bons nesse filme. E daí eles se abraçam e ela fala assim pro filho. Filho, alguns nascem formiga, outros nascem cigarra, mas nós nascemos mariposas. A gente não consegue viver sem uma luz na nossa cara. Eu me identifico em ser uma mariposa também, porque eu também gosto de luz, mas não no luz no sentido de holofotes do sucesso, mas de luz mesmo. Eu adoro uma softbox, uma ring light, LED, sabe? Uma lâmpada bonita. Adoro luz, luz. E já corta pra ele sendo arrumado pro primeiro dia de gravação. Gravação não, transmissão, porque era feito ao vivo. Ele tá todo feliz, todo pimpão, festando com todo mundo, cantando, e a gente conhece a figura da Silvia, eu acho que é Silvia, ou Laura, enfim, ela é diretora do programa. E ela é uma mulher séria que está tentando ganhar reconhecimento na emissora. Então, tudo que a gente vê ela fazendo é ela tentando fazer o possível para que o programa dê certo e que ela seja vista como uma profissional qualificada. O Augusto é o oposto. Ele gosta de festa, ele gosta de farra, ele gosta do caminho curto, ele gosta de ir contra as regras, ele gosta de improvisar, então a gente tem esse embate. O Augusto, que é um grande putanheiro, mas assim, grande putanheiro, e na vida real também era, porque ele falou que ele se casou mais de 10 vezes e que ele gosta muito de mulher, porque mulher é a coisa mais gostosa do mundo. Ele fala no jeito bem desconfortável. Decide que ele vai transar com ela, porque sim, porque ela não quer, ele quer e é por isso. Ele faz uma amizade muito próxima com o cinegrafista do programa, e daí ele faz uma aposta com esse cinegrafista que um mês ele vai levar ela pra cama. Daí ele fala, não, essa daí é crente, ela nem bebe. E daí ele fala, aí que eu gosto, adoro um crente com rabo quente. Essa parte me deixa meio queimada. Porque pelo filme inteiro vai passar a impressão de que ela é daquele jeito porque ela é crente reprimida. Só que não, o filme inteiro ela tentando ser profissional, ela tá tentando fazer o melhor dela, só que ela é mulher, então eles vão colocar ela como a chatona, sabe? Ela não tá evangelizando todo mundo, ela não vai contra ninguém, ela só tá fazendo o trabalho dela, mas ela leva na cabeça porque é os anos 80 e todo mundo em volta
quando ela é homem, então ela tem que se valorizar 3 vezes mais, mas todo mundo acha que ela tá sendo chata. Ódio, não gosto disso. Quando eles vão fazer a primeira transmissão, ele explica pra diretora e pro gringo que esse roteiro não vai funcionar no Brasil, porque segundo ele, Brasil is not for beginners. As crianças do Brasil não vão rir com isso porque era umas piadas meio boba. E as crianças aqui do Brasil são muito espertas. Falou, meu filho não ia gostar disso. Daí os dois falam, não, a gente tem um formato, um método que funciona em todos os Estados Unidos. A gente conseguiu os roteiros originais traduzidos diretamente. Nenhuma emissora do Brasil tem esse poder de roteiros originais. Então você não vai estragar isso pra mim. E daí ele começa a falar, e realmente é um programa meio bobinho. Mas tem um agravante maior ainda. Ele é gravado com crianças ao vivo no auditório. E as crianças não se empolgam com o ritmo ou com as piadinhas. O gringo e a diretora acham que a culpa é do Augusto. Só que não é. O roteiro é ruim. Eles não deixam ele improvisar ao vivo. Então fica engessado mesmo. E eles já estão querendo colocar outro bingo no lugar, assim, rapidão. Eles falam, não, me dá um tempo que eu vou fazer isso funcionar. Eles dão meio que uma semana e pouco pra ele. E ele faz um negócio top. Ele vai no circo e pede pra ser trainee de um palhaço, pra aprender os caminhos da palhaçada. O que é uma ótima ideia, faz todo sentido. Só que em uma semana de treinamento ele já acha que ele é o próprio palhaço profissional. Ele se intromete nos quadros do circo sem falar pra ninguém e entra no meio do Globo da Morte e finge que tá tomando banho, que é uma cena até que engraçada. Porém, cagou de novo com toda a organização do circo. Foda-se o circo. Ele tem que fazer o que é dele. Fechou o contrato, ele também comprou um carrão do período, qual eu não sei o que é. A única coisa que eu sei é que ele foi buscar o filho dele na escola e falou pras crianças que o carro é 4.1. Ele rendeu 1 por litro. Me falem mais sobre isso nos comentários. Vocês vão me explicar coisas sobre carro, sobre por que o 4.1. Provavelmente o pai de vocês, algum de vocês, teve esse carro, então vocês vão explicar se é álcool ou gasolina. Então, pessoas que gostem de carros, me contem nos comentários mais sobre esse carro, se ele realmente não rendia nada, se ele realmente era muito caro e se ele realmente era muito especial. Ele pega a criança, leva pra praia e conta pra criança que ele é o Bozo, mas ninguém pode saber porque em contrato a identidade do Bozo não pode ser revelada, porque ele tem que ser sempre uma entidade. Bozo tem que ser todos nós. Ele fica meio mal, mas é um dinheiro bom e 4 horas na frente da televisão, TV aberta, ao vivo, né? Então ele aceita. Quando fecha o tempo que ele decidiu com a diretora, ela fala, ó, já deu uma semana. Ele fala, me deixa improvisar hoje, só hoje. Deixa eu fazer o que eu sei fazer. E daí ela fala pra ele, se você improvisar, vai ser por sua conta e risco, tá bom? Eu não sei de nada. Ele para de seguir o roteiro e começa a ser mais espontâneo. Tipo, porque no começo é meio assim, e aí, crianças, como é que vocês estão? As crianças, yeah. E ele tem que seguir o roteiro. Agora não. As crianças falam, eles falam, eu não ouvi. Eles assim, mais alto. Crianças começam a participar, a se empolgar. Ele vai desobedecendo tudo que a diretora vai falando pra ele no ponto. É que o palhaço ensina pra ele que os palhaços, eles nunca caem. E quando eles zoam com a cara de um valentão, o público vai mais ainda à loucura. Então ele pega uma criança no meio da plateia que tá zoando outra criança e humilha essa criança na TV em rede nacional. Ele chama a criança de jumento. Não jumento, o rei dos jumentos. Porque é importante pra esse apresentador de programas infantis que ele não traumatize apenas o filho dele. Ele possa traumatizar mais crianças também. E isso também aconteceu. Ele fala no podcast, não, aquela não era uma criança, aquilo era um demônio. Não, eu fiz pouco. Tenho certeza que agora ele é um péssimo pai. Por falar em dar sucesso, a minha roupinha. Eu estou vestida de Perro Arlequina. Por que, Neuraci? Qual é a relação dele com o filme? Nenhuma. Eu só tava pensando que roupa que eu ia pôr, eu tava meio chateada de fazer mais uma maquiagem de palhaço, se fosse artística. Daí eu achei essa referência e falei, yeah! E daí essa roupa chegou hoje, da China. Eu falei, yeah! É um sinal. E é por isso que eu tô assim, porque não tem um pensamento intrusivo que eu não leve como missão de vida depois que eu comecei esse canal. Mas voltando ao filme, ele tá fazendo bastante sucesso, as pessoas estão gostando muito e dentro do camarim dele é droga e putaria. Tem vários uísques, várias mulheres, várias cocaínas. O que falam é que ele nunca esteve sóbrio apresentando o programa do Bozo, porque era muito tempo, ele tinha que manter o carisma dele. O programa começou com 4 horas e depois ele ficou com 8 horas na década de 80. 8 horas, ao vivo! Então ele fazia isso pra se manter no pique. E eu vi um trecho de um podcast de um produtor bem famoso do SBT explicando que absolutamente nenhum Bozo, porque depois dele teve mais, estava puro nas gravações. Ninguém estava sóbrio, ninguém estava são, ninguém estava bem. Eles estavam no mínimo bêbados, mas era disso pra pior. Inclusive depois disso, um dos coadjuvantes do programa do Bozo era a vovó Mafalda. Ela ganhou um programa dela. A vovó Mafalda eu assisti, ela tinha um nariz de morango assim, e era um tio.
Era um tio com espírito de tio mesmo. E ele também só fazia os programas louquíssimo da droga. E o melhor é que, como eu vivi os anos 90, nada me surpreende. Eu tenho certeza que coisa muito pior acontecia nos bastidores. Por quê? Porque eu via a TV nos anos 90. E ao vivo, no programa, já era um negócio bizarro. Imagina nos bastidores. Na TV Manchete, na década de 80, na TV Manchete e na Band, na falecida TV Manchete. Na década de 80, eles faziam uma grandíssima transmissão do carnaval. Que não era só as escolas de samba, mas também os bloquinhos de carnaval. E eles gravavam tanta coisa que não tem nem como ver no YouTube, porque é só ângulo de baixo pra cima, é mulher de peito de fora, é todo mundo se beijando. Então ninguém tinha essa coisa de preocupação, sabe? Um dia a diretora chega pra falar pra ele, fala, eu não sei o que você tá fazendo, mas tá dando certo, mas eu preciso que você finja na frente do gringo que você está falando no roteiro. Mantenha a entonação, você não precisa falar. E ele olha pra ela e fala, eu sei que por baixo dessa sua armadura você é uma pessoa diferente. Se teu papinho de mulher séria, eu não caio nessa conversinha, não. Por que você não mostra quem você realmente é? Que eu paro com esse puteiro dentro do camarim. E ela fala, muito difícil. E daí olha pra ele e fala, por que você não sorri mais? Por que você não solta o cabelo? E agora que ele tá fazendo sucesso, ele esqueceu de todo mundo. Ele que adorava ficar com o filho, agora abandona o filho com a avó pra ele fazer um 4 é par. Ele, o cinegrafista, 2 moças e a cocaína no motel. Ele abandona todo mundo pra fazer isso e agora a vida dele é essa. Ele passa o dia inteiro gravando o programa ao vivo e à noite ele passa puteando. Não tem outra explicação melhor. Ele tá bebendo, usando droga e pegando várias mulheres diferentes o tempo todo. E conforme o programa vai passando, ele vai entrando mais no espírito dos anos 80. Ele vai falando mais palavrão, ele vai falando besteira, ele vai fazendo piada de duplo sentido, ele zoa com as crianças, só que ele ainda tá em terceiro lugar. E enquanto o dono dos direitos autorais e a diretora estão super contidos, assim, falando, não, o nosso objetivo no primeiro ano é só conseguir manter o terceiro lugar, o Bingo tá, não, a gente vai chegar em primeiro e vai chegar logo. E dela, não, mas eu não sei se é possível. E daí ele fala, não, eu não gosto do possível, eu gosto do impossível. O impossível me deixa de pau duro. Ele fala exatamente isso. E daí ele vê as cartinhas das crianças e tem uma ideia. Ele decide colocar uma linha de telefone onde as crianças podem ligar pro Bozo e falar com ele ao vivo. O que é um puta sucesso. Isso faz ele ficar em segundo lugar. Todo mundo tá comemorando o segundo lugar e eles vão ver que o primeiro quem tá lá é a Xuxa, o equivalente dela na Globo. E a Xuxa está o quê? Com muito, muito pouca roupa. E como ele tá ganhando o coração do gringo, ele passa por cima da hierarquia da Lúcia, que é a diretora, e vai conversar direito com o gringo falando, a gente precisa melhorar isso aí, a gente precisa apimentar esse programa infantil. E quem que ele coloca? A Gretchen. Na vida real também. Eu vi uma gravação no YouTube da Gretchen dançando no programa do Bozo. E no final ele até colocou umas meninas dançando, as bozetes. Ele achou a Gretchen dançando numa boate e chamou ela pra dançar no programa infantil. E eles namoraram por 3 anos. Então isso aconteceu na vida real. Então ele levou a Gretchen lá pra rebolar e isso fez eles chegarem no primeiro lugar. Vendo a Gretchen aparecendo no programa do Bozo pra concorrer com o programa da Xuxa, eu fiquei me perguntando da onde que surgiu essa ideia de sexualizar as apresentadoras infantis. Porque o que eu vivi na década de 90, as apresentadoras usavam roupas curtas. Mas na década de 80, elas estavam de tapa-sexo e meia fina. E bota. E xuxinha. E daí eu fui pesquisar sobre isso, né? E fora, claro, que a gente já sabe que não existia um fiapo de censura. Ninguém controlava nada na TV. Era terra de ninguém. Era terra de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo. E o fato de terem essas mulheres para que os pais fiquem assistindo também, porque normalmente numa casa da classe média baixa do Brasil, na década de 80, não teriam, tipo, 4 TVs em casa. Então todo mundo se juntava pra assistir a mesma coisa na mesma hora. Então era bom que tivesse alguma coisa que atraísse o pai da família pra ele não querer trocar de canal. Isso eu acho que é de senso comum. Mas um negócio que eu não sabia, eu achei fascinante, é que os programas infantis também eram um veículo de venda de produtos. Tinha muito merchan, tinha muito comercial. E na década de 80 era clássico que o que vendia era sexo. Então não importa o que fosse, era um carro, era uma cerveja, era um cigarro, era uma vassoura, era um aspirador de pó, era uma fralda, tudo era vendido com uma mulher seminua. Tudo! Então eles pensaram assim, já que sexo vende, a gente precisa que os pais, além de assistirem, comprem também. Então a gente vai associar isso junto com todo o resto para que os pais comprem. Isso foi uma movimentação de fechamento de venda ter essas moças aí. O que é fascinante. Eu não tinha pensado nesse ponto, sabe? De tipo, se sexo vende, a gente precisa vender. Então vamos vender. Realmente, anos 80. Com a Gretchen, ele consegue o primeiro lugar, todos comemoram. E ele faz o quê? Ele que já tá ficando, você vê o semblante dele mudando. E a partir desse momento,
momento a gente vai ver uns trechos de quando o Augusto tá mal, que são todos muito bem gravados. Eles fazem uma cinematografia muito criativa quando eles pegam esse pedaço. Gosto muito dessas cenas. Foram essas cenas que me ganharam a primeira vez que eu vi Bingo. Você vê que ele tá num lugar meio descaído, ele pega uma boneca e ele vai na frente das câmeras ao vivo e ele fala: eu queria dizer pra você, e daí ele fala os dois caras que não deixaram ele ser ator de verdade na rede mundial, falando assim: eu queria dizer pra você, seu Augusto e seu, sei lá, Fernando, que eu falei pra vocês que vocês iam lamber o meu sapato, não iam? Então, primeiro lugar. E daí ele fez as crianças falarem: primeiro lugar, primeiro lugar. Daí ele pega uma bonequinha loira, que obviamente é uma alusão à Xuxa, e ele fala assim: eu falei que essa estátua de vocês, eu ia ainda pisar em cima delas? Então, essa daqui é a estátua de vocês, e mostra ele com um sapato de palhaço pisando na Xuxa, ao vivo. E isso aconteceu, pelo que parece. Pelo menos a parte de ser afrontoso em rede nacional. Isso faz com que ele ganhe flores do SBT, mas que a diretora leve uma enrabada falando que ela tá deixando o Bingo passar dos limites. Então você vê a maneira como cada um é julgado, não explica por que ela é tão séria. E ele segue falando pra ela que ela tem que soltar o cabelo. Um ódio disso, ó. E ele fala pra ela assim: vamos comemorar que a gente tá em primeiro lugar, eu vou aonde você quiser, vamos comer e vamos fazer alguma coisa. Ela leva ele pra onde? Pra igreja. Ele tá no culto, ela tá super empolgada assistindo, vendo, e ele faz o que? Ele coloca um papelzinho na boca, ele coloca ácido na boca e ele fica louquíssimo, ele fica trilouco e vai jantar com ela. Na janta ele começa a falar sobre os pontos de erro na apresentação do pastor, tipo, ele não conseguiu prender a atenção do público, ele poderia ter feito isso. Ela fala: mas isso é um culto, não é um show. Ele: mas poderia ser um show, né? E daí a gente vê o que acontece na cabeça dele, louco da droga, e o que acontece na vida real. Na cabeça dele, ele olha pra ele e fala: sabe quando a gente vai transar? E daí ele dá uns beijos na nuca dela, joga ela na mesa e consuma o ato no restaurante em público. Na vida real, ele tá tipo assim, olhando perdido pra ela, e ele mal consegue finalizar uma frase. Tá bem louco. Ela fala: olha, eu só falo com você de novo quando você parar de ser tridoido que nem você tá agora. Daí corta pra uns trechos da televisão que o filho dele tá assistindo com os amiguinhos dele, que o Bozo virou uma grande linha de produtos licenciados, que era uma coisa que acontecia muito mais também. E o filho dele vê o pai dele brincando com todas as crianças, menos com ele. Porque agora ele cagou pra mãe, cagou pra família, foda-se todo mundo. À noite, ele pega o filho dele e mostra a casa nova dele pra ele e pra mãe, que ele tá numa cobertura e que ele foi indicado para o troféu imprensa. Era uma premiação que tinha ou ainda tem no SBT, é chamada de outro nome, e ele tá todo orgulhoso, e a mãe também tá falando que ela vai mandar fazer um smoking pra ele, porque o filho dele merece o melhor, e a criança tá tipo triste, ela tá brava, porque o pai dela meio que ignora ela. E o que ele faz? Ele vai conversar com o filho, e ele fala pro filho: olha, o papai tá na revista, olha que legal. E o filho que tá aprendendo a trocar o trauma, ele fala: o que adianta você tá na revista se ninguém sabe quem é você? O que adianta ser famoso desse jeito? E isso planta a semente do caos na cabeça do Bingo de um jeito que ele fica desgraçado da cabeça. Ele fala: ninguém sabe mesmo. Chega o troféu imprensa e ele é o único ator que está no personagem ainda, porque ele é obrigado contratualmente. Você vê ele puto, assim, que ele tá parecendo um palhaço, todo mundo tá de smoking, tá todo mundo bonitinho. E ele tá o quê? Bebendo loucamente, porque ele tá bravo. Ele ganha melhor programa infantil no troféu imprensa, e a gente vê o que ele sonha, que é ir no palco, tirar a fantasia e todo mundo bater palma pra ele. Na prática, ele não pode fazer isso, né? Então, ele chega e fala: obrigado. E vai conversar com a Lúcia de novo, falando que o prêmio é dos dois e que ela tá tão bonita que nem parece que é ela. E ela continua sendo profissional com ele, falando: pois é, sou igual o tempo todo. E ela realmente não tá muito diferente. Então ele tá elogiando e cantando a Lúcia, mas ele vê que ela não dá moral pra ele ainda, ele olha pro lado quem tá lá, a Gretchen. Ele olha pra Gretchen e os dois vão pro banheiro dançar a conga. No podcast, o jeito que ele fala da Gretchen dá muita agonia, é muito... E daí ele sai do banheiro, entra no carro dele, usa demais drogas, tira a fantasia, tira a maquiagem e tenta entrar no troféu imprensa e não consegue porque ninguém reconhece ele. Isso deixa ele queimadíssimo. O ego dele tá quebrado de um jeito que ele chega na casa dele, pega a máquina de escrever e começa a escrever uma novela. Ele no outro dia vai falar com a Augusto e fala: olha, eu escrevi essa novela que vai tirar a gente dessa máscara. Eu quero ser eu mesmo, eu quero a atenção e o público. Me ajuda a mostrar pros grandes do SBT essa novela, porque daí eu te coloco como diretora. E ela fala: tá bom. Vai ter uma festa dos patrocinadores, então a gente aproveita e fala sobre isso. O que você acha? Ele fala: tá bom. Ele segue indo pra farra todas as noites e esquece do aniversário do filho. A gente vê o filho na secretária eletrônica falando: pai, você esqueceu, né? E mostra ele na festinha dele, e ele triste, porque tá todo mundo lá, menos o pai dele. No outro dia, ele liga pro próprio pai no programa do Bozo e fala: pai, por que você brinca com todo mundo menos comigo? Isso é mais um pontinho de desgraçação de cabeça, mas não bastante pra ele tomar jeito. Ele vai conversar
conversar com o filho. E daí a gente vê ele consolando o filho, com o filho no colo dele, assim, deitado com a cabeça. E um segundo depois a gente vê essa mesma cena, só que ele tá sendo consolado pela mãe. Enquanto a mãe tá passando um pano absurdo pras merdas que o filho tá fazendo, a gente descobre que ela foi oferecida um papel na Globo e outra atriz pegou o lugar dela. Isso deixa ela muito desiludida, muito triste mesmo. E daí a gente vê esse complexo de Electra maior, assim. A mãe, ela olha para um quadro dela mais nova e o filho dela dá uma juntada nela por trás e dá uns beijos na nuca dela. Assim. E daí ele fala, não, mãe, eu vou fazer uma novela, eu vou fazer um núcleo italiano inteiro para você ser a mais famosa de toda a rede mundial. E os dois começam a atuar uma cena em italiano. E é uma cena bem romântica mesmo, que acaba com ele dando vários beijinhos no rosto dela e um beijo na boca. É uma cena romântica que acaba num abraço sincero. Então, o que a gente vê no filme, e eu não sei se é na vida real, de que a mãe meio que transferiu o papel de marido pro filho, pelo jeito que eles se cuidam. E transferência de papel é o quê? Sino. Atenção, Francino. É estranha aquela cena. E eu acho que esse foi o objetivo mesmo do filme. Passa um tempo, é o jantar dos patrocinadores e ele chega. Parece que ele usou cocaína como mousse de cabelo, como comida, como bebida. Ele se enrolou na cocaína pra secar do banho, assim. Ele tava muito doido. E ele chega falando com os patrocinadores assim, e aí? Olha essa peça, olha o que vocês vão fazer? Vamos fazer isso? Vamos, novela? Novela tão legal, novela. Vamos dançar? Vamos dançar! E começa a dançar na pista. E, assim, são umas 3 folhas só a novela. E ele fez isso profundamente louco da droga. Então, na cabeça dele, ele pode ter escrito a melhor novela da história e o texto ser tipo, imagina carros, mas esses carros são gostosas. E as gostosas estão pegando os homens. E daí, imagina uma propaganda de charuto. Eu fico com a mocinha, que era um carro que agora é uma gostosa. Sabe, o texto completamente surtado, mas na cabeça dele é genial. Ele dança com todo mundo, faz uma vergonha desgraçada. Antes de ele sair, ele não escutou a secretária eletrônica. Quando ele chega a buscar o filho dele, e a ex-mulher dele fala, você tinha que estar aqui na sexta-feira. Você tá sabendo da tua mãe? Mãe dele infarta e morre e não dá tempo de ele ver porque ele tava festando. A cena do velório, ela é muito bonita. Eu nunca tinha visto esse ângulo. Eles colocam a câmera na frente do caixão. Então daí tem o caixão e as luzes refletem no caixão e ele encosta no caixão e você vê a luz refletindo em todo lugar. Tão bonita aquela cena! Nossa senhora, gostei muito. E quem chega no velório? Os diretores da rede mundial e ele expulsa todo mundo falando que eles mataram a mãe dele de desgosto porque eles não deram a devida atenção a uma dama do teatro. Expulsa mesmo, muito bravo. Ele só para de brigar quando o filho dele vai lá abraçar ele, que essa criança já tá tão traumatizada que ela já tá entendendo que é responsabilidade dela cuidar do pai. Então agora, sem mãe, ele tá pior ainda. Ele vai apresentar o show e ele usa uísque pra tirar o gosto de cocaína da boca. O que que acontece? Ele tá realmente muito, muito errado quando ele vai e começa a sangrar o nariz dele. E é outra cena bem bonita, porque a gente vê de baixo, assim, bem boa a cena. Isso é meio que o fim da picada pra diretora e ele é saído. Ele só descobre isso quando ele vai no outro dia e estão fazendo testes para os outros bozos. E daí, quando ele sai... Tão boa essa cena também. Gente, ele deprimido na merda são as melhores cenas em questão de beleza. Ele sai do palco, ele abaixa a cabeça, a câmera vira de ponta cabeça, como se o mundo dele tivesse indo de ponta cabeça, e os holofotes vão se apagando conforme ele vai andando. Tão bonita aquela cena! Gente do céu, eu gosto tanto daquela cena. Agora corta pra ele na cobertura dele, e ele tá com o filho dele, tri-bêbado, louquíssimo. E o filho dele tá tentando brincar, tá tentando fazer amizade, o pai dele nem responde ele. Ele tá tão bêbado que ele dorme, e o filho dele, que já não tá bem, decide provar aquilo que o pai dele tá tomando. Ele pega o copo do pai, e ele vira um tanto assim de uísque. Aquela criança tomou uísque como se fosse Guaraná. Aquela criança é perigosa, ela tem que cuidar disso na vida adulta, porque com aquela idade, naquela facilidade, eu tomei um golinho de uísque e eu fiquei 10 minutos assim... Coisa horrorosa! A criança foi tipo, virou, pois mais virou. Criança com problemas no futuro, ela tem que cuidar disso já. E daí ele tem que ligar pra mãe da criança, pra levar a criança no hospital, porque ele acordou, a criança já tava vomitando, ela tá desmaiada. E ele é proibido de ver o próprio filho, porque ele fez essa merda, né? Ele fez séries de merda, essa foi a vitoriosa. Próxima cena é dele completamente perdido na vida, distantíssimo da realidade. E ele olha pra TV e ele vê ele mesmo se maquiando pra ser o Bozo, e ele surta e ele soca a televisão
branco e acaba no hospital quase morto, internado uns dias. Primeiro chega o filho dele e depois chega a Lúcia pra entregar flores. E a Lúcia segue muito séria, assim. Ele tá todo feliz, falando, ai, que bom que você veio. Será que você pode realizar um desejo pra esse moribundo? Liga pra enfermagem, pergunta se eles têm uma garrafa de vinho pra trazer pro quarto. E ela fala, meu Deus, você não aprende? Nem o beijo da morte te fez ficar com medo. Exatamente as frases. Ela fala, não, eu não sei fazer outra coisa. Essa sou eu. E dela mostra um desenho que o filho dele fez do Bozo no começo do filme. Fala, isso aqui, ó. É o início. E agora ele vai nos Alcoólicos Anônimos. Ele tenta ver o filho dele e a mulher dele fala, não, enquanto eu não ver um atestado médico dizendo que você está 6 meses sem colocar álcool na boca, você não vai chegar perto do meu filho. No podcast ele fala que a mãe do filho dele levou a criança para uma cidade no interior. E ele fala do tipo, ela afastou ele de mim, ela tirou o meu menino de mim. Inclusive, esse homem, ele é insuportável no filme, ele é 5 vezes pior na vida real. Ele nunca tá errado. Ele realmente acha que ele é o maior palhaço do Brasil. Ele acha que todo o dinheiro é muito pouco. Cada coisa que ele faz na vida dele, que é uma atrocidade, ele fala com orgulho e alegria no coração dele, rindo. Pai, eu fiz esse absurdo? O que eu posso dizer? Ele é, assim, bem narcisista. Eu acho que de todas as pessoas que eu chamo de narcisista, esse é um que dava pra ter um laudo psiquiátrico, assim. E daí, na reunião dos Alcoólicos Anônimos, o terapeuta, ele fala, quando que você sente vontade de beber? E daí ele fala, nesse momento eu sinto falta de 3 coisas. Da minha mãe, do meu filho e do pau. E isso me faz beber. E daí tem um flashback dele com a mãe dele se apresentando num teatro e ele nos bastidores. E quando a mãe dele recebe aplausos, ele vai junto e aqueles aplausos do público cativam ele demais. Então, pelo que parece no filme, a mãe dele meio que ensinou pra ele que você só vai ser amado se todo mundo te amar. Você só tem valor se você for um sucesso mundial. Parece. Até porque a mãe dele tinha essa visão também. Não sei se é verdade. E daí tem um mini monólogo dele falando assim, não, porque o palco é incrível. Quando você está nas luzes, é um sentimento que não tem igual. É uma coisa que eu sou viciado e que eu não saberia como fazer outra coisa. E mostra ele se arrumando como palhaço. Só que dessa vez ele está se apresentando no culto. E quem está no culto? A Lúcia de cabelo solto. Não estou dizendo pra ninguém que gente famosa, ex-ator, não tem salvação, que não se converteu de verdade. Eu estou dizendo que no filme, enquanto ele está se apresentando no púlpito da igreja, ele fala, acendam as luzes porque agora o show vai começar. E todo mundo bate palma, coisa que não estavam fazendo na outra vez que aparecia a igreja. E a última frase dele é, porque seria uma grande perda pros outros se eu ficasse fora dos palcos. Então parece que ele só substituiu a televisão pela igreja no filme. E daí você pensa, nossa, que estranho, né? Um filme do Bozo acabar em conversão. E essa foi a única cláusula que o ator falou, não, eu preciso que no final do filme mostre que eu me converti. Senão não tem filme, eu não dou os direitos da minha história. Então isso foi uma cláusula dele. Tudo que aconteceu no filme, ele concordou que pudesse aparecer no filme, tá? Tava no set de gravação e ele concordou com tudo que tá passando. Ele tem orgulho da vida que ele levou. Outra coisa importante, dica pra você, minha amiga gospel. Se um homem falar pra você, eu preciso achar uma moça da igreja pra fazer eu tomar jeito na vida, você corre, mas você corre de um jeito, você tira o salto, sobe a saia e sai correndo, porque esse homem vai ser um problema na tua vida tão grande, porque a partir desse momento, se você fazer qualquer coisa, é você tirando o caminho dele de Cristo. Porque na vida real, ele se casou com a diretora, só que era uma produtora do SBT. Aconteceu isso. Foi o casamento mais longo dele, e nesse podcast ele fala que ela largou ele porque ele contraiu hepatite C e ele tava quase morrendo e ela não deu conta de cuidar dele. Sei que foi isso. Sei. Aí eu dei um apartamento, dei um carro pra ela e falei, vai viver a sua vida, porque você é jovem e você merece. Até parece. E moça gospel, não ache que o seu varão virtuoso vai encontrar a pureza espiritual só porque casou com você, tá? Você não consegue carregar 2 pessoas pro céu. Todos os relacionamentos que eu conheci, que o homem falou, não, agora eu vou tomar jeito, porque agora eu vou casar com uma moça de bem. Essas moças de bem se teram um jeito gigantesco. E aí, vocês assistiram Bingo Rei das Manhãs? Conta pra mim nos comentários. Vocês gostam desse filme? Conta pra mim nos comentários, porque eu gosto bastante desse filme também. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, me mostrar para alguém, que inclusive, dependendo da quantidade de pessoas que verem esse mês que vem, setembro, vai ser 100% BR. Dessa vez vai ter uns 2 ou 3 filmes americanos, porque eu não sei exatamente a recepção, já que eu nunca apresentei filmes nacionais pra vocês. Não é vocês, sou eu. Então, se esse mês for muito vitorioso de sucesso, ano que vem vai ser só filme brasileiro. Esse é meio que um mês de teste, tá bom? Afinal, a gente precisa pagar as contas. E é isso. A gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.